Você é realmente capaz de manifestar a sua realidade? É esse o tema que a gente vai conversar hoje. Se é a sua primeira vez aqui no canal, parece que eu estou Fausta. E toda semana a gente tem um ponto de encontro aqui para conversar sobre autoconhecimento, sobre o viés da não dualidade. E o que é a não dualidade, né, Fausta? É além disso aqui. Porque aqui a gente tem claro, escuro, a gente tem dia e noite, preto e branco. E quando, como cantava Charlie Brown, cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Isso é isso que a gente chama de vida, né? Aqui a gente tem que escolher polaridades. Só que, nossa, quantos anos que o pêndulo não faz parte de um vídeo no canal, mas só que toda vez que eu vou para um lado, eu volto a mesma distância para o outro. A mesma. E aí, por que a gente precisa ir além, ir para o centro? Guardar o pêndulo, senão você vai achar que eu tô compre batom, né? Você é dessa época do compre batom. Me conta. Mas o centro de um furacão é o único lugar que tá em paz. A base do meu estudo hoje é um curso em milagres, e o curso em milagres traz pra gente o conceito do horizontal e do vertical. Essa comunicação vertical com Deus. A dualidade é esse plano horizontal aqui, em que a gente tem a polaridade. Mas no centro, eu tô ligada. Eu tô sempre ligada, né? Porque agora eu tô falando de conceitos de Fausta, então eu não quero confundir com os conceitos do curso. Mas eu tô sempre, tem sempre um lugar aqui na mente que está disponível para fazer essa comunicação direta, porque eu sou uma parte de Deus e você também. E é nesse lugar que a gente tem paz. E aí eu comecei no, nossa, eu posso como manifestar a realidade, né? Queria primeiro falar que lei da atração, manifestação, me foi uma coisa muito útil nesse caminho, porque me mostrou o poder da mente. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se a gente vai vivendo isso o suficiente, a gente começa a perceber que não é a solução. Porque você pode manifestar seus maiores sonhos. A sua felicidade é efêmera, porque ela está ligada a ter realizado aquele sonho. E se eu não busco esse caminho, esse além, esse reto aqui, se eu não foco nesse único relacionamento que eu verdadeiramente tenho, que é meu com Deus, eu vou experimentar o vazio, eu vou experimentar a polaridade, eu vou para a viagem dos sonhos e a hora que eu volto, eu fico triste porque eu queria estar na viagem ainda. Eu troco de trabalho e daqui a pouco eu tô mal porque surgiram os desafios ali. E aqui nesse planetinha sempre tem o que a gente chama de problema. E Fausta é muito resolvedora de problemas, né? Fausta, afinal de contas, é engenheira.
Ai, Jesus, que desfazer na mente, né? Que desfazer. Porque eu sempre fui muito manifestadora, com 5 anos que eu tinha, 6 talvez. Vamos denunciar a idade ou não? Na Copa de 1994, eu novinha, minha mãe nunca deixou a gente faltar aula por nada, assim, tipo, eu só faltei aula na vida quando eu tava no catapora, porque não podia ir, porque ia passar pros coleguinhas, mas qualquer outra coisa, eu tomo um remedinho e vai. E aí, nesse dia, tinha um jogo do Brasil na Copa, e a minha mãe falou, não precisa ir, porque não vai ter muita aula, vai ter só um sorteio, ia ter uma comemoração lá. Não, eu vou, porque eu vou ganhar o sorteio. Minha mãe olhou pra mim, tipo, minha filha, 500 crianças no colégio, você vai ganhar um sorteio. E eu ganhei o sorteio. Então, já tinha ali a certeza na criança, na pureza da criança, desse lugar da mente, sabe? Que manifesta. E aí eu perdi isso, depois recuperei, porque a gente é muito treinado para o fazedor, né? Aqui a gente tem que fazer. E de repente eu descobri o desfazer. Não é sobre eu criar e manifestar a minha realidade por um motivo muito simples. Eu não sei o que é melhor para mim. E aí, meus irmãos, é muita oração para eu poder aceitar a realidade que Deus criou para mim. E desistir de criar isso aqui. Porque esse lugar aqui, cheio de polaridade, não foi Deus que criou. E aí eu posso manifestar o que eu quiser aqui, porque se eu não tiver reto aqui, ligação direta, não vai me preencher. Vai durar pouquíssimo tempo, porque a única felicidade real vem da gente fazer a nossa função. A nossa função, a nossa felicidade é uma só. E qual é a nossa função para um curso em milagres? O perdão. E o que é o perdão? É a gente olhar para tudo que tem na nossa mente. Se permitir sentir e entregar. Quem faz o milagre não somos nós. Mas a gente se alinha quando a gente se permite olhar para tudo que vem. Por mais pesado que às vezes pareça ser. E esse mês começou bastante pesado aqui na percepção de Fausto. Mas olhar para toda a extensão dessa nossa raiva e desfazendo e deixando ele, deixar óbvio o que ele quer pra gente. Porque eu não sei, eu não tenho capacidade de entender o que é melhor para mim. E por isso que manifestar não é errado, não é bom nem ruim, mas é mágica, é ilusão. Então, continua aprendendo aqui, a nossa mente aqui, nessa rodinha do hamster, sem saída. E a gente quer ir além. Além. E pra gente ir além, a gente vai ter que dar esse passinho para trás. Deixar que ele nos mostre o caminho e ter muita humildade e confiança
para aceitar o plano de Deus para nossa salvação. Parece que eu misturei um monte de assunto aqui. Acho que tem vários videozinhos possíveis aqui dentro desse vídeo. Mas eu espero que você tenha recebido aí o que eu tô recebendo aqui. E a gente segue muito, muito, muito juntos na mente. Beijo grande, te vejo muito em breve.